Para pontos gatilhos com pontos enormes de tensão, qual a melhor massagem? Aquilo que eu sempre falei já, Sheila, eu particularmente gosto muito de trabalhar com a técnica do shiatsu. E aí a gente vai aplicar aquela técnica que vai fazer o quê? A dígito pressão, tá? A compressão isquêmica. Mas eu posso também, numa grande área, numa área maior, trabalhar o quê? A questão da ventosa terapia. Só um detalhe, quando a gente pensa em ponto gatilho, a região que ele irradia dor pode ser grande, mas o ponto é específico, é naquele ponto da musculatura, tá? Então não vai ter uma grande área de abscissão, você pode ter vários pontos gatilhos ativos, mas eles não são enormes. A gente tem que entender isso. Olha lá no desenho, o ponto gatilho no músculo, por exemplo, no glúteo médio vai ter um ponto gatilho, tá? Às vezes alguns músculos possuem mais de 2, 3 pontos gatilhos, que nem, por exemplo, o esternocleido, né? É um ponto aqui, ó, no músculo esternocleido. Na metade, por exemplo, desse músculo do processo mastoide até a clavícula, começa ali o primeiro ponto gatilho. Esses pontos gatilhos, eles irradiam muita dor para a região da cabeça. Então, se um cliente chega para você e fala assim, que tem dor de cabeça frontal, dor de cabeça no fundo do olho, muitas vezes é esse músculo aqui que está com ponto gatilho ativo. E geralmente a gente pode ver lá no desenho, vai ter uns 3, 4 pontos gatilhos aqui nessa região do esternocleido. De modo geral, uns 3. Então, eu tenho que trabalhar esses 3 pontos. Eu posso trabalhar eles todos com dígito pressão, um a um. Ó. Vou lá pressionando, tá? Pressionando e pressionando. Aqui eu estou fazendo com o indicador, mas lógico, quando eu vou trabalhar, eu trabalho com o polegar, ó. 1, 2, 3, e seguro mais tempo. Aí desço um pouquinho, continuo trabalhando. Lembrando aqui, ó, que eu vou fazer a pressão e vou puxar para o lado. Porque se eu fizer reto ou empurrar para dentro, eu vou trabalhar a garganta. Isso vai gerar um incômodo, gera um desconforto para o cliente. Então eu pego o músculo e levo para fora. É uma das únicas vezes que a gente muda a trajetória para justamente por causa da questão da anatômica aqui do organismo. E eu pressiono e seguro. Sustento 15, 20, 30 segundos, solto. Pressiono de novo e assim por diante. E aí é automático. É incrível o quanto que vai aliviando a dor na cabeça do cliente, tá? Qual técnica é melhor para quem tem fibromialgia? Por incrível que pareça, qualquer técnica de massagem é muito boa, é indicada para quem tem fibromialgia. Mas, particularmente, de acordo com os estudos científicos que vêm sendo produzidos recentemente, a técnica do shiatsu tem apresentado melhores efeitos no médio e longo prazo. Então, lógico que no começo, quando a gente aplica dígito pressão, os clientes têm uma tendência a sentir um pouco mais de dor, mas essa dor, ela diminui muito no médio e longo prazo. Então, nas primeiras sessões, o cliente tem muita sensibilidade. E aí o terapeuta tem que ser inteligente, tem que ser esperto, tem que ser humanizado, como a gente usa hoje o termo, tem que ter empatia pelo cliente que sente dor e controlar a intensidade de pressão. Não adianta chegar e falar assim, não, tem que segurar porque dói mesmo e é assim mesmo. Não, isso não existe mais. Antigamente, no Japão era assim. Hoje não é mais. Então, a gente vai trabalhar de acordo com a sensibilidade do cliente e vai, aos poucos, dessensibilizando. Alguns clientes vão demorar 3, 4, 5 sessões. Outros vão demorar 6, 7, 8, 10 sessões. E alguns ainda, que são mais sensíveis, vão demorar 15 sessões. Mas é incrível a melhora na qualidade de vida. E aí, melhora sono, alivia a dor, altera o humor. Então, tudo isso vai melhorando de modo significativo. Por isso que vale a pena. E não sou eu que estou dizendo isso para vocês, tá? São os estudos, as pesquisas científicas, mostrando que realmente o shiatsu, justamente por trabalhar com a dígito pressão, com pressão isquêmica sobre esses pontos dolorosos, que não são pontos gatilhos, isso é uma outra coisa que as pessoas confundem. Quem tem fibromialgia tem pontos dolorosos. Não, o nome de origem é o quê? Tender points. São pontos mais sensíveis, tender points. Não são pontos gatilhos, tá? É diferente, é diferente.
mas a gente trabalha com a mesma técnica para fazer o processo de dessensibilização. Por quê? Quanto mais eu vou fazendo a digitopressão, mais o ponto começa a interpretar esse estímulo como um estímulo não doloroso. E é isso que vai fazendo com que a sensibilidade no médio e longo prazo diminua e a pessoa começa a ter mais qualidade de vida. Por quê? Porque sente menos dor. Então, se você sente menos dor, você consegue começar a fazer as atividades do dia a dia. Você não vai ficar reclamando, você não vai ter um mau humor, você não vai ficar estressado, você vai conseguir dormir, vai conseguir recuperar energia. E é isso que faz a diferença.